Senhoras e senhores, placa de vídeo. Eu não sei o que tá mais caro comprar aqui no Brasil, se é placa de vídeo ou iPhone, e com dólar a 6,30 essa brincadeira não facilita nem um pouco a mais. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei a lista com as melhores placas de vídeo pra você comprar hoje em dia. Citar modelos desde os mais baratinhos possíveis até obviamente os mais topo de linha. Vou citar os melhores modelos pra rodar em Full HD, Quad HD e 4K, obviamente visando a melhor potência pelo melhor preço. E na moral, eu tô chocado com o preço de placa de vídeo. Inclusive comentem quanto vocês acham que vai custar a nova linha RTX, uma 5090 da vida. Se só a 4090 foi lançada por 12 mil e tem modelo que beira seus 20, eu chuto o modelo no máximo 30 mil reais. Mas na média eu acho que vai custar 18. Meu palpite tá dado. Mas então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. E lembrando, links de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, sem enrolação, modelos abaixo, os mais baratinhos possíveis que você vai encontrar. Abaixo dos 500 reais a gente tem incríveis uma opção, que no caso acaba sendo a nossa queridíssima RX 580, cara, que eu não sei por que caralhos um monte de youtuber fica falando mal, mas eu sou do time que fala bem. É porque a maioria desses caras que fala mal usa tudo só 4090, 4080. Eu sou do time preço baixo. E ela realmente é muito boa, cara. Eu particularmente gosto muito dessa placa de vídeo, principalmente quando a gente monta com aqueles famosos kits Xeon, ou não necessariamente com esses kits, até modelos, por exemplo, com uma B450M, um Ryzen 5 5500, um 4500. Se você colocar uma RX 580, cara, você já consegue extrair uma potência muito boa. E vou te falar, você já consegue rodar muito jogo com uma qualidade simplesmente fenomenal. Obviamente, não espere rodar um Cyberpunk, mas pelo preço, ela é a placa de vídeo que mais vai te entregar a melhor experiência. Inclusive, pra você que ficou curioso, a gente já fez um PC, aliás, a gente já fez vários PCs com uma RX 580. O principal e mais recente foi o PC do salário mínimo, que, cara, custava o preço de um salário mínimo e rodou o Warzone, cara. Tipo, é bizarro. E ela realmente acaba sendo o modelo mais disponível, mais baratinho que a gente encontra realmente. Existem outros modelos que você acaba se deparando, como por exemplo uma 1650, no pior dos casos uma 1050, mas são modelos que não valem nem um pouco a pena e eu não preciso nem falar que eles são mais fracos, inclusive, do que a RX 580. Então realmente, pra você que tá montando o PC mais barato possível e tá com um orçamento absurdamente limitado, ela acaba se tornando a melhor opção. E o mais absurdo, como eu falei, é o preço. Hoje atualmente você facilmente encontra ela variando em torno de seus 300 a 600 reais. E obviamente o lugar que você mais vai encontrar vai ser no AliExpress, só que tem um ponto e um detalhe que você tem que se atentar, é que quando você for comprar, tem muito anúncio que fala que é do Brasil e realmente é, só que às vezes acaba acabando o estoque. Então quando você for comprar, vê se tá escrito do Brasil para a cidade que você mora. Se tiver escrito da China para a cidade que você mora, você vai pagar imposto. Mas assim, tem muito modelo e realmente pra você que tá com baixo orçamento e, por exemplo, quer extrair mais desempenho do que, por exemplo, se você pegasse um Ryzen 5 5600G e usasse a placa de vídeo integrada, cara, ela é a melhor opção que você vai ter. Ainda abaixo dos R$1.000, visando novamente o melhor custo-benefício e também beirando uma média de seus 1.000 a 1.200, a gente encontra talvez um dos melhores custo-benefício quando se trata de potência e obviamente preço, que é a nossa queridíssima RX 5700 XT. Na moral, essa placa de vídeo é também maravilhosa. Ela é como se fosse a RX 580, só que num patamar acima. Ou seja, ela entrega um preço muito bom e uma potência muito boa. Na moral, ela dá pau em muita placa de vídeo. O único ponto que ela tem de diferencial em comparação com a RX 580 é que ela é uma placa um pouco mais difícil de encontrar. A 580 normalmente tem mais disponibilidade e até em comparação com a 580 é uma diferença de performance simplesmente cabulosa. A gente chega a ter 70, 80, 90% a mais de performance. Até porque, querendo ou não, é uma categoria de placa de vídeo bem diferente. Mas no geral, como eu falei, ela é simplesmente maravilhosa, já dá conta de games bem pesados. Ela é ideal pra você jogar em Full HD, consegue rodar alguns games já no Ultra. Aliás, alguns não, ela roda muito game no Ultra já. Até chega a dar uma reladinha em Quad HD, mas definitivamente ela não é nem um pouco recomendada para isso. O interessante é que ela também tem um desempenho muito semelhante, na verdade até melhor do que, por exemplo, com uma RX 6600, que é uma placa de vídeo também muito divulgada. O ponto que ela acaba perdendo é que, querendo ou não, a RX 6600 é uma placa de vídeo, entre aspas, nova. Normalmente a RX 5700 você vai encontrar ela mais no AliExpress, mas a 6600 acaba sendo também um outro modelo que a gente recomenda muito, principalmente também pelo preço e também a potência que ela traz. Dos modelos novos e com mais disponibilidade no mercado BR, ela acaba sendo também um dos melhores custo-benefício. Tem sim uma diferença significativa de potência de uma para outra. Digamos que um único ponto, entre aspas, tirando o fato dela ser mais nova, que a 6600 se destaca, é por ser energeticamente mais eficiente. E com relação ao preço delas, hoje atualmente a 5700 XT varia dos seus 800 a 1.200 reais, enquanto a 6600 varia dos seus 1.200 a 1.400 reais. Caso você não encontre a 5700, o que pode ser bem comum, um outro modelo que eu também super recomendo e eu também comprei e vou colocar no meu novo PC, que é a nossa queridíssima RTX 2060 Super.
Super. Cara, eu comprei ela a uma cota e ainda não usei, mas ela veio muito bem embalada e é simplesmente maravilhosa. E basicamente ela perde no quesito de potência em comparação com a 5700, só que ela ganha no ponto de ter o Ray Tracing também, o DLSS. Além disso, ela assim um pouco mais fraca, mas ainda assim as potências dela são relativamente parecidas. E eu acho ela ter uma melhor opção do que a 6600, porque ela traz mais desempenho. E com relação ao preço dela, também tá na faixa aí dos seus R$1.200. Nessa mesma faixa de preço, você vai encontrar a nossa queridíssima RTX 3050, que de querida não tem p nenhuma. Essa placa é simplesmente terrível de ruim. Eu honestamente não sei por que caralhos a Nvidia fez ela. O único ponto que ela presta é pra notebook, mas é porque notebook a gente é extremamente limitado em placa de vídeo, em configurações no geral, principalmente aqui no Brasil. Mas agora pra PC, meu parceiro, ela é simplesmente terrível. Ela perde de desempenho pra 2060 normal e consegue ser mais fraca que a 6600. Cara, não tem a menor lógica aí. Ah, mas tem Ray Tracing, tem DLSS. Novamente, não tem o menor sentido tudo isso, porque ela é simplesmente mais fraca do que todos esses modelos. Novamente, tudo custando a mesma faixa de preço, se não mais barato. Subindo um pouquinho mais, já daria pra gente colocar a RTX 3060, inclusive como uma placa de vídeo com o melhor custo-benefício. Também possivelmente uma 6650 XT, mas hoje em dia eu não vejo mais tanto sentido assim, porque essas duas placas de vídeo no geral estão muito caras. A 6650 XT até escapa um pouquinho às vezes, mas ainda assim a AMD tem um sério problema de encontrar disponibilidade de venda no mercado, e na RTX 3060 os preços que estão pedindo é simplesmente exorbitante, o que no final das contas acaba perdendo o custo-benefício dela. Eu ainda assim vou colocar na descrição, porque no geral são placas de vídeos muito boas, tem uma potência simplesmente maravilhosa, dá pra colocar até a 3060 como uma placa de vídeo que já começa no Quad HD, embora não seja o modelo mais ideal pra isso, e o preço que eu mais recomendaria você comprar esses modelos é na faixa aí de seus 1.400 a 1.600 reais. Passou disso eu já começo a achar bem caro. E subindo um pouco mais, a gente acaba não tendo escapatória e indo pra novamente a RTX 4060, e querendo ou não, em meio a esses preços mais elevados, acaba se tornando o melhor custo-benefício que a gente encontra. Isso porque ela é absurdamente potente pelo preço, tem na minha opinião um preço extremamente justo, é uma das melhores que você encontra na faixa de preço, e principalmente ela tem muito mais disponibilidade, ou seja, você encontra com muito mais facilidade. Ela obviamente já traz Ray Tracing, e não só isso, ela já traz o DLSS 3, inclusive no geral ele é um pouco criticado, porque basicamente ele te entrega mais frames pra dar uma ideia mais fluida de vídeo, de gameplay no geral, só que principalmente pra FPS acaba não sendo tão recomendado assim, mas já traz mais potência do que a 3060, chega a ser 10, 20, no máximo 30% um pouquinho mais potente, e pelo preço, novamente, ela acaba sendo a melhor nesse quesito. E em comparação com os valores que estão pedindo na 3060, acaba valendo muito mais você já investir na 4060. Vai ter uma tecnologia mais nova, uma placa de vídeo mais recente, mais potente, uma diferença de preço muito mínima. E com relação ao seu preço, hoje atualmente você encontra numa média aí de R$2.000. Nesse mesmo caso também, com um pouco mais de dificuldade, a gente teria o modelo que seria o mais potente de todos nessa faixa de preço, que daria pra colocar a 6750 XT, que é simplesmente uma placa de vídeo maravilhosa. Ela é simplesmente incrível, traz muito mais potência do que a 4060, já é bem mais ideal, inclusive ela já começa a ficar pau a pau com a 4060 Ti, já é um modelo um pouco mais ideal para Quad HD, na verdade é o modelo que eu mais recomendo de começo para Quad HD, e em alguns casos você encontra até mais barato do que a 4060, cara, tipo, é bizarro, às vezes você encontra por 1.700, 1.800, só que adivinha qual que é a porra do problema dela? Exatamente, disponibilidade, né, senhora AMD? Porra, mano, parece que a AMD faz placa de vídeo pra não vender, velho, porque juro, passa um tempo, ela simplesmente some do mercado, fica impossível de você encontrar, e no geral é por isso que eu não coloco ela como a principal, ela é muito mais difícil de você encontrar. O único ponto é que em Ray Tracing, querendo ou não, a Nvidia vai ser superior. Subindo um degrauzinho a mais, visando um pouco mais de performance, a gente, querendo ou não, acaba entrando num certo dilema aqui, no famoso dilema preço e performance, que basicamente aqui a gente tem a 4060 Ti, que são R$1.000 de diferença em comparação com a 4060 normal, para praticamente em torno aí de uns 15% a mais de performance, praticamente a diferença de uma 3060 para 4060, só que a diferença entre essas duas placas de vídeo é que a diferença de preço é bem inferior, mas aqui no caso a gente tá falando de uma diferença de preço de R$1.000, então é por isso que, querendo ou não, eu acabo recomendando um pouco mais a RX 7700 XT. Cara, dá simplesmente um pau no quesito custo-benefício e performance nesta placa de vídeo. Resumindo a conversa, ela tem praticamente o mesmo preço da 4060 Ti, só que performando próximo de uma 4070, e vale ressaltar que a 4070 custa quase R$1.000 a mais do que essa placa de vídeo, então é basicamente uma placa de vídeo de R$3.000 que tem uma performance próxima a uma placa de vídeo que custa quase R$4.000, além do fato também que uma 4070 normal praticamente sumiu do mercado, é praticamente impossível você encontrar um modelo novo, porque elas desapareceram dos estoques. Normalmente a gente só encontra a Super ou a Ti, e obviamente o único ponto que a RX 7700 XT vai perder em comparação com uma 4060 Ti ou uma 4070, é claro, é com relação ao
Ray Tracing e o DLSS, porque de resto é uma placa de vídeo que vai te entregar muito mais performance. Agora, subindo um pouquinho mais, a gente até poderia ir para 4070. Novamente, eu vou procurar alguns links para tentar deixar aqui na descrição, mas como eu falei, é uma placa de vídeo que tá bem difícil da gente encontrar. Querendo ou não, ela vai te entregar mais performance, vai te entregar uma melhor qualidade em Ray Tracing DLSS e custa na faixa de seus R$4.000. Em alguns casos já até vi por 3.800. Agora, subindo um pouco mais novamente, nos restariam somente alguns modelos, que no caso seria a 4070 Super, a 4070 Ti e a RX 7900 XT. E aqui no caso eu falo que nos restaria, porque basicamente seriam as últimas placas de vídeo sem a gente caminhar para um topo de linha mesmo, porque só para vocês terem ideia, para um próximo degrau de performance seria um investimento de mais de R$3.000. No caso seriam R$3.000 a mais que você teria que investir. Para ter uma performance boa, mas sem gastar um rim e meio, seria um dos modelos que eu mais recomendaria. E aqui basicamente a gente começa a seguir a mesma linha dos modelos anteriores. Como deu para perceber, normalmente a AMD entrega um pouco mais de performance, mas a Nvidia se destaca em Ray Tracing DLSS. E adivinha? Aqui acontece a mesma coisa com um leve diferencial. Então basicamente a 7900 XT entrega mais performance em torno de 12 a 20%, mas novamente a Nvidia entrega mais performance em Ray Tracing DLSS. Obviamente, em comparação à TI e a Super, o modelo TI vai te entregar mais performance, ela fica mais próxima com a 7900 XT, mas ainda assim a AMD vai te entregar mais performance, principalmente em Quad HD. Ela tem uma diferença bem grotesca com essas placas de vídeo e ela acaba conseguindo se sair um pouco melhor. E não só isso, sim, ela consegue também rodar em 4K, mas definitivamente não é uma placa de vídeo que eu recomendo para isso. Definitivamente elas não são as mais recomendadas para rodar nessa resolução, mas dá para considerar a 7900 XT um modelo mais baratinho que a gente teria para começar no 4K. Até também pelo fato de trazer um pouco mais de VRAM. E com relação ao preço, hoje atualmente ela tá na faixa de seus R$5.000 a R$5.600. E também tem um ponto que a 4070 Ti ela é um pouco mais chata de você encontrar. E um modelo que vocês também poderiam ver, no caso seria a 4070 Ti Super. Mas pelo preço que estão pedindo atualmente, ela é completamente inviável. Cara, eu vi loja pedindo R$8.000 nessa placa de vídeo. Isso aqui, tipo, é irreal, cara. E já pra você que quer a nata da nata, e aqui me desculpa, eu não sei por que caralhos você tá vendo um vídeo para tirar essa dúvida, e seria, obviamente, a 4090. E aqui não tem o que falar. Ela é simplesmente o melhor do melhor que você pode ter. Comparando com carro, seria um Koenigsegg, uma Bugatti. Seria, tipo, os carros mais fodas que você pode ter. Ela traz realmente muito mais performance, assim, cara, é ridículo a performance que ela entrega, principalmente em comparação com a XTX, principalmente em 4K. Eu acho que o Ray Tracing DLSS eu não preciso nem mencionar. O ponto principal é que, assim, ela é a mais topo de linha, a melhor qualidade que a gente pode ter atualmente no mercado, não tem concorrência que bata com ela. É por isso que, querendo ou não, ela é a melhor da melhor que a gente tem atualmente. Eu compraria? Sendo muito honesto, eu recomendo você esperar um pouquinho com relação a 4090 e esperar lançar a nova linha da Nvidia, que aí vai vir a RTX 5080, 5090, que principalmente com esse desenvolvimento de AI aí por parte da Nvidia, com certeza vai ter uma performance bem cabulosa. E com relação ao preço da 4090, hoje atualmente ela tá na faixa aí dos seus R$11.000. E novamente, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!